Olá, meus amores de terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de história das páginas 49 a 51. Mas antes, eu queria que você abrisse seu livro na página 46 e acompanhasse a leitura com a sua professora, ok? Então tá, não deixe de acompanhar. De povoados a cidades. No Brasil, os primeiros povoamentos urbanos surgiram por volta de 1530. Lembra quando chegaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá? Pois é. Quando os portugueses passaram a morar no país. Por que eles passaram alguns portugueses a morar? Porque eles tinham medo de quê? De invasão, lembra? Para não ter, o problema da invasão de outros povos aqui, para tomar as riquezas, Portugal começou então a fazer o povoamento do espaço rural brasileiro. A partir de então, vilas com casas, igrejas, comércios, entre outros estabelecimentos, foram sendo construídas. Algumas das primeiras vilas brasileiras originaram também as primeiras cidades, que precisaram ser reformadas e modernizadas com o passar dos anos, devido às necessidades de seus habitantes. Nessas cidades, ruas foram alargadas, além de casas e outras edificações terem sido construídas. Por terem surgido de povoados que formaram vilas e mais tarde cidades, elas são conhecidas como cidades espontâneas. Conheça a seguir algumas cidades espontâneas que foram modernizadas ao longo do tempo no Brasil. A primeira cidade brasileira e suas reformas. Então vamos ver. A primeira vila brasileira foi fundada em 1532, nas proximidades do mar, no estado de São Paulo, chamada de São Vicente. Essa vila cresceu aos poucos até se tornar uma cidade. Isso aconteceu por causa do comércio de mercadorias pelo porto, da criação de gado, do cultivo de alimentos para o consumo da população local e principalmente devido aos engenhos construídos pelos colonizadores portugueses para produzir o açúcar. Em 1542, grande parte da vila de São Vicente foi destruída pelo mar, que invadiu ruas, casas e a igreja. Assim, a vila passou a ser reconstruída um pouco mais distante do mar. Então, a primeira vila que nós tivemos foi a vila de São Vicente, que originou a cidade de São Vicente, São Paulo. A cidade de Recife e as reformas holandesas. A cidade de Recife, no estado de Pernambuco, passou por uma reforma urbana entre os anos de 1637 e 1644, quando era administrada por holandeses. Nessa época, os holandeses construíram ruas, pontes, casas, jardim botânico e zoológico na cidade. As construções demonstravam a riqueza de parte da população. Reformas no Rio de Janeiro, a cidade do rei. Entre os anos de 1808 e 1821, outra cidade brasileira foi reformada, o Rio de Janeiro. Nessa época, a família real portuguesa estava em conflito com a França e resolveu deixar Portugal para fugir de uma possível guerra. Como nesse período o Brasil também era administrado pelos portugueses, a família real decidiu partir em direção ao Rio de Janeiro, trazendo consigo soldados, comerciantes e funcionários públicos. Além dos portugueses que desembarcaram no Rio, pessoas que viviam em diversos lugares do Brasil se deslocaram para uma cidade, de modo que o número de habitantes da região aumentou consideravelmente. Em pouco tempo, a paisagem urbana do Rio de Janeiro mudou muito. Com a chegada do rei e de sua família, foram construídas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real e o Observatório Astronômico no Jardim Botânico, entre outros. No início, a falta de moradia para os novos habitantes foi um problema. Então, as melhores casas foram tomadas pelos funcionários da família real e entregues aos portugueses. Essa situação provocou um descontentamento das pessoas que foram obrigadas a deixar suas moradias. A produção do café e as reformas em São Paulo. Nos anos de 1900, São Paulo também passou por mudanças que tornaram a cidade mais moderna. Entre essas reformas estão a abertura de ruas e avenidas, a criação de praças e a iluminação das ruas do centro. Grande parte dessas mudanças ocorreu por conta das riquezas obtidas pela produção de café, que era plantado na região.
Por muitos anos, esse foi o principal produto comercializado pelo Brasil. Isso acabou enriquecendo muitas pessoas que viviam com suas famílias nos casarões das cidades. Então o Brasil ele foi passando, né, nas riquezas que ele foi obtendo, eles foram trazendo os moradores de Portugal para cá. E com isso foram povoando as cidades, né? Veio, né, a construção do Rio de Janeiro no Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico. Essas construções foram feitas porque a família real veio se alojar no Rio de Janeiro, né? E com a produção do café teve que se expandir também, porque outras pessoas foram enriquecendo na nossa terra com esse produto, e aí foram necessários, né, várias mudanças e várias construções para alojar as pessoas responsáveis. Então vamos ver aqui como as primeiras cidades brasileiras surgiram. Elas surgiram a partir de povoados, que foram se tornando as vilas, que foram construídas pelos portugueses quando eles chegaram aqui, por volta de 1530. Então, eles foram a partir dos povoados que deram origem às vilas e foram construídas quando os portugueses passaram a se estabelecer aqui no nosso país. Qual é o nome da primeira cidade brasileira? A primeira cidade brasileira que surgiu é São Vicente. Por que ela precisou ser reconstruída? São Vicente, ela precisou ser reconstruída porque teve uma destruição causada pelo mar. É aquele tsunami que a gente fala hoje, né? O mar invadiu a cidade, destruindo ruas, casas, a igreja que tinha no local. E eles tiveram que reconstruir a cidade mais afastada do mar. Depois, quais construções foram erguidas pelos holandeses na reforma de Recife, em 1537 e 1644? Eles construíram ruas, pontes, casas, um jardim botânico e um zoológico. Muito bem. Observando essa cena que nós estamos vendo aqui, essa imagem, responda: o que está sendo representado nessa obra? É o embarque da família real. Né? Ela está embarcando nos barcos que vieram para trazê-los para o Brasil, quando eles saíram de Portugal. Que elementos fizeram você chegar a essa proposta? Ou melhor, a essa resposta? Quais os elementos? Primeiro, a legenda que está aqui embaixo, ó. O embarque da família real portuguesa para o Brasil no cais de Belém, em 27 de novembro de 1807. Primeiro pela legenda. E depois os elementos. Você vai ver aqui, olha, pessoal mais nobre, bem vestido, né, indo em direção aos barcos, aos navios. Então eles estão indo, tá vendo as pessoas mais bem vestidas aqui? E isso aqui era o porto na época. Então eles estão indo para o porto. Além da legenda, a gente pode observar pelas roupas que eles vestem, não é mesmo? Ok, vamos para a outra página. Perguntou assim: quais mudanças o acontecimento retratado naquela obra ocasionou no Brasil? Com a vinda da família real portuguesa, foram construídas novas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico. Houve muitas mudanças naquela época, não é verdade? Nós não tínhamos nada disso. Com a vinda da família real, foi construído isso para que eles pudessem usufruir. E até hoje, né, isso é cuidado aqui no Brasil. A população da cidade do Rio de Janeiro ela cresceu. Algumas pessoas tiveram que ceder as moradias deles para a família real e os funcionários que eles trouxeram de Portugal. As melhores casas ficaram para esses funcionários que a família real trouxe para vir para cá com eles. Nos anos de 1500, São Paulo passou por muitas mudanças que deixaram a cidade mais moderna. Responda as perguntas. Escreva 2 exemplos de reformas que foram feitas na cidade de São Paulo. Primeiro, a abertura de ruas e avenidas e a criação de praças, né? São exemplos também que aconteceram na cidade de São Paulo. Que produto comercializado pelo Brasil nessa época contribuiu para a modernização da cidade? Eram as plantações de café. Então, qual era o produto? Era a colheita e a venda do café. Então, o café ele proporcionou que tivesse essa modernização na cidade, porque era uma atividade econômica que exigia mais modernidade. Leia o texto a seguir e depois responda.
O viaduto do Chá, inaugurado em 1892, foi o primeiro viaduto da cidade de São Paulo. Ele tem esse nome porque nas suas proximidades ficava uma extensa plantação de chá da Índia. A construção desse viaduto tinha como objetivo ligar a rua direita com a rua do Chá, atual Barão de Itapetininga, no centro da cidade. Em 1938, o velho viaduto com piso de madeira foi demolido, dando lugar a outro de concreto com o dobro de largura. Ele era dessa forma, ele ficou assim. Em qual cidade aconteceram as reformas urbanas citadas no texto? Em São Paulo. Que mudanças ocorreram na paisagem do viaduto do Chá, de acordo com o texto, e o que você observa nas imagens? Então, nós vamos ter substituição do piso, que era de madeira, né, pelo piso de concreto. Além da presença de maior número de pessoas, olha, aqui tem poucas pessoas, aqui já tem mais pessoas circulando. Nós temos veículos em maior quantidade na atualidade e mais construções. Antigamente nós tínhamos uma rua com um piso de madeira. Depois ela passou de concreto, que ela é mais resistente, sendo de concreto. Ela teve mais pessoas, porque vieram os funcionários para cá também. Nós tivemos maior movimento, né, e trânsito também com a circulação de carros. Depois, agora que você estudou um pouco sobre as cidades brasileiras que passaram por reformas, que tal descobrir um pouco mais sobre a nossa cidade? Então vamos lá. Você ia conversar com seus familiares, com o pai, com a mamãe, ia pesquisar em jornais, revistas ou na própria internet, que está ficando mais fácil, né? Alguma reforma que tenha acontecido na nossa cidade ou na cidade que você mora, se for Belo Horizonte ou Contagem. Depois, escreva a seguir uma reforma que aconteceu na cidade. O que eles fizeram na cidade que reformou na cidade que você mora? Pode ser Contagem, como pode ser Belo Horizonte. Por que ela foi importante? Por que essa reforma foi importante? Depois, quem foi favorecido? Para quem foi feito essas melhorias? Depois, alguém se desfavoreceu com essa obra? Alguém levou algum tipo de prejuízo com essa obra? Ela atendeu às necessidades das pessoas? Você vai falar o que aconteceu, quem, né, foi desfavorecido e por quê? Qual o prejuízo que essa pessoa teve? Além da reforma que você pesquisou, que outras reformas urbanas você gostaria que ocorresse na sua rua, no seu bairro ou na cidade para melhorar a sua vida e a vida dos outros moradores? Nós temos que entender o seguinte: toda reforma que é feita, ela é feita para melhorar. A intenção é essa. Mas pode ser que talvez algum tipo de construção não fique atendendo às necessidades da população. Então você observe a rua que você mora. O que está faltando na sua rua para que seja uma melhoria para todos os moradores? O que você gostaria que fosse feito na sua rua, ou mesmo, se não for na sua rua, no seu bairro? O que está faltando no seu bairro que seria bom para os moradores que vivem aí? O que você, seu pai, sua mãe, pensariam que pudesse melhorar a qualidade de vida que vocês têm hoje no bairro de vocês? Porque às vezes a gente pede uma coisa e de repente não vai atender a população toda. Então pense direitinho uma modificação que seria necessária e que fosse trazer benefício para a maioria das pessoas que moram aí. Então você vai pesquisar, pode olhar na internet algumas sugestões, não tem problema nenhum. Para quê? Para que você possa preencher. Quando a gente retornar, a gente vai fazer essa troca de informações, porque muitas coisas você pode encontrar que seja diferente do seu colega. E o seu colega também pode achar algo diferente do seu. E com essa troca de conhecimento, nós podemos aumentar o nosso conhecimento, inclusive porque daqui a uns anos você vai estar votando, né? Daqui a uns anos você vai ter seu título de eleitor e vai poder votar. E são esses políticos que vão estar na época que vão promover essas mudanças que nós estamos precisando para melhorar a nossa cidade. Então pense direitinho, porque a gente tem que ter as mudanças de uma forma consciente para melhorar a vida das pessoas. Não deixe de fazer a correção, não deixe de preencher direitinho para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo. Leia o texto de novo para você ter ele mais fixado na sua cabecinha, tá ok, meu lindo? E eu te agradeço a atenção e até a próxima. Um grande beijo para você e eu te espero na próxima para a gente continuar a correção. Beijos!